Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de biologia da área de citologia. Essa é a nossa segunda aula, dando continuidade à membrana plasmática. Agora a gente vai trabalhar com transporte de substâncias. Pequeno detalhe antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, se gostarem, dê um like. Meu nome é Davi Soares, mas me chamo de Bufo, tá? Uma hora eu explico o Bufo. Vamos lá, começando. Membrana plasmática, a gente viu na aula passada que tem um negócio chamado permeabilidade seletiva, que traduzindo isso no português seria, ela controla o que entra e o que sai dentro da sua célula. Ah, mas o que você colocou pinga logo de cara assim? Porque alguma das coisas que passam pela membrana plasmática é o etanol, tá? O álcool. Então, quando você ingere, ele vai passar pela sua membrana plasmática através desse momento da permeabilidade seletiva, tá? Mas a permeabilidade seletiva, ela vai variar conforme a substância, se ela está dissolvida ou não, o tamanho da substância, a carga dela, se é positivo ou negativo, os íons dela, tá? Então tem toda uma diferenciação nesse sentido, tá? Além disso, a gente vai ver mais para frente se tem ou não a proteína para transportá-la, ok? Então vamos começar agora o transporte através da membrana, tá? O transporte através da membrana só tem dois tipos, ou ele é ativo ou ele é passivo. Passivo vai ser difusão simples e difusão facilitada, tá? Detalhe, no caso, transporte passivo quer dizer que é a favor do gradiente de concentração. O que quer dizer isso? Gradiente de concentração, quantidade de soluto ou solvente que tem. Que? Traduzindo agora na linguagem, né, no português. Digamos lá, um copo com sal e açúcar, né? Você bota água, sal, açúcar, mistura, some tudo. O sal e açúcar, nesse caso, seria o soluto e a água o solvente, tá? E é baseado nisso que ocorre o transporte passivo. Se tem bastante sal desse lado, bastante açúcar desse lado, ele passa para o outro lado, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos, tá? Essa passagem da onde tem mais para onde tem menos, a gente chama de a favor do gradiente de concentração. É como você pegar uma boia e colocar no rio e só descer, tá? A favor da correnteza. Então, não tem gasto de energia. Lembrando que a energia, no nosso caso aqui na nossa célula, é chamada de ATP, tá? Então, sem gasto de ATP, e aí a célula vai, né, as substâncias vão passando para lá e para cá do jeito que quiser, tá? Detalhezinho básico. O transporte passivo, como a gente falou, a difusão ocorre ao longo do tempo. No começo tem muito aqui, vai passando, e aí chega um momento em que tem a mesma quantidade dos dois lados, tá? Vai ter um equilíbrio. Por isso a circulação do seu sangue é tão importante, porque o oxigênio entra no seu pulmão, fica ali. Quando passa o sangue, o oxigênio passa por difusão para dentro do seu sangue. O gás carbônico que está no sangue passa para o seu pulmão. E assim continua. Se ficar muito tempo parado, chega o equilíbrio. E aí não tem como passar mais nada, gases para nenhum dos lados. Ou passa muito devagar, o que é bem ruim para a gente. Difusão é o transporte mais comum. Por quê? Porque não tem gasto de energia. Tá, você falou lá no começo que é só difusão facilitada. O que é osmose? Osmose é um nome chique para difusão quando é líquido, principalmente água. Aqui, ó, a gente está vendo uma célula, tá? Vegetal. Por que a gente fala que é vegetal? Porque tem essa parte externa aqui, ó, a parede celular, tá? E aqui o citoplasma bonitinho. E esse buraco gigante aqui dentro, ele é o vacúolo. Nesse caso, está preenchido com água. Digamos que você pegou lá a sua saladinha, jogou sal
né, na sua salada vinagre e esqueceu e foi dar um rolê. Quando você volta, sua salada vai estar assim, toda murcha, tá? Por quê? Porque a água que estava aqui, por osmose, difusão, saiu da onde tem mais, aqui tem mais água do que aqui que você colocou sal e vinagre, então passa para o outro lado, ok? Se você colocar essa folha na água, ela volta novamente. A gente vai ver daqui a pouquinho esse fato, tá? Então vamos lá. Então tá lá, transporte passivo, difusão, osmose, que é um tipo de fusão de líquidos, e difusão facilitada, que é quando literalmente vai ter proteínas especiais para facilitar, acelerar esse processo, tá? Digamos o seguinte, você chega lá em alguma festinha básica, né, e fica lá na fila, tá? Aí você vê gente entrando do nada uma portaria diferente. Por quê? Porque são VIPs, tá? Eles vão ter literalmente um outro local para entrar. É a mesma coisa, algumas substâncias na sua célula, ela é tão importante que ela passa mais rapidamente, tá? Tem proteínas específicas para que isso aconteça. O clássico é glicose, tá? Por isso, quando você está lá precisando se hidratar, manda você tomar o soro caseiro, que é nada mais do que sal e açúcar. Por quê? Porque vai entrar de forma mais rápida na sua célula, porque não pega a fila para entrar na sua pela membrana plasmática no local tradicional, ok? Então, difusão facilitada é como se fossem VIPs, eles passam em locais específicos, ok? Vamos lá. Se a gente falou que tem o transporte passivo, obviamente vai ter o transporte ativo. Se no transporte passivo não teve gás de energia e foi a favor do gradiente de concentração, no transporte ativo é contra o gradiente de concentração. Você desceu a correnteza na sua boia maravilhosa. Só que aí você tem que voltar nadando, tá? Ou seja, você gasta muita energia. Lembrando que no nosso caso, a energia aqui é ATP, tá? Então tem gasto de ATP e vai da onde tem menos para onde tem mais. Pensa o seguinte, se você guardar na sua cabeça que passivo é a favor do gradiente, da onde tem mais para onde tem menos, e sem gasto de energia, é só pensar que o ativo é o contrário. Se um é a favor, esse é contra. Se outro é da onde tem mais para onde tem menos, esse é onde tem menos para onde tem mais. Se outro não tem gasto, esse gasta energia, tá? É simples. E o transporte ativo, mas como é que eu vou lembrar de tudo isso? Olhando essa imagem, você sabe que é um transporte ativo. Estou entendendo da onde que você viu que eu só de olhar a imagem já vou saber. Repara aqui, ó, não tem um monte desses indivíduos aqui, tá? E repara que aqui a gente vai ter só uns pouquinho aqui, tá? O que quer dizer isso? Isso é o transporte ativo tem muito aqui e a ideia é permanecer muito aqui. Eles não gostam de se misturar, tá? Então, no transporte ativo, ele mantém muito de um lado e pouco do outro, tá? E nesse caso, para que isso aconteça, existe um gasto de energia, porque vai ficar puxando para cá, empurrando para lá, porque a tendência natural da membrana plasmática é a difusão. A ideia é esse povo tudo vir para cá até equilibrar, mas nesse caso, para a sua célula é importante manter esse equilíbrio. Então ele puxa quem está saindo, empurra quem está entrando, para manter essa quantidade bem grande dos dois lados, ok? Então vamos lá. Aqui estão 3 casos que podem acontecer com as nossas células, dependendo do meio em que elas se encontram. Tá, já começou a complicar, né? Solução isotônica, hipotônica e hipertônica. Primeiro, esse
Tônico está relacionado a soluto. Lembra do sal e açúcar? Digamos que aqui seria maior quantidade de sal, menor quantidade de sal ou quantidade igual, tá? Nesse caso, iso quer dizer igual. Hipo quer dizer pouca. Hiper quer dizer muito. Hipermercado, mercado grandão, tá? Então, nesse caso, ó, aqui tem a mesma quantidade de sais dentro da sua célula e nessa substância. Clássico é o isotônico que algumas pessoas tomam depois de uma atividade física muito intensa, tá? Outro caso é o soro. Ah, mas quando estou doente eu vou lá, o médico aplica soro. Ah, e ele fala que aí hidrata. Nesse caso, como você está desidratado, tá? A solução do soro, que o normal é ser isotônica, é igual, por isso, o soro fisiológico, ele seria igualzinho ao seu corpício. Quando você está desidratado, ela pareceria hipotônica, teria menos sais, tá? Por quê? Porque você tem menos água dentro de você. Ah, confundiu tudo. Pensa o seguinte, naturalmente, soro é igual, tá? Quando você desidrata, perde água, o soro continua aqui, tá? Então ele pareceria hipotônico, mas continua isotônico. Por isso o médico vai lá, médico, como é que tá tudo, mandar 2 bolsas de soro. Para quê? Essa é a quantidade para estabilizar e ficar certa quantidade de líquidos dentro de você, tá? Beleza? Vamos voltar para cá. Essas soluções acontece o seguinte, se tiver a mesma quantidade, não acontece nada, porque a água vai entrar e sair naturalmente sem alterar a sua célula, tá? Agora, pense o seguinte, você pegou um peixe de água salgada, colocou na água doce, tá? A água doce é uma solução hipotônica, tem pouco sal, água doce, tá? Nesse caso, então, muita água vai entrar na célula, ela pode inchar e estourar, ok? Detalhezinho, na célula vegetal, não estoura as células, porque lembra da parede celular que a gente acabou de falar? A parede celular, ela suporta essa pressão, ela fica túrgida, inchada apenas, tá? Enquanto aqui, ó, sempre que vocês verem lise, quer dizer quebra, tá? Então pode ocorrer a quebra das suas hemácias, dos seus glóbulos vermelhos, tá? Então, alguns locais que você vai comer, né? A salada está dentro da água. Aí você pega lá e coloca no seu prato. E você mastiga, parece que ela está fresquinha. Por quê? Porque ela está numa solução hipotônica, tá? Está entrando bastante água nessas folhas, então elas ficam inchadas. Quando você come, ela realmente né, uma sensação que estoura nessa boca. Mentira, não é tão gostoso assim, mas é uma sensação melhor do que essa salada que você pega em casa, tira da geladeira que já está até esturricada, tá? E aí come. Se você quiser, na sua casa, bota uns 20 minutinhos ali antes na água, ela também vai ficar com esse aspecto mais saudável. E isso aqui é um clássico. Vocês já devem ter comido, né? Bacalhau. Como é que se faz bacalhau? Coloca o coitado do peixinho numa água com grande quantidade de sal e murcha a coitada célula. Muitas células nossas ficam crenadas e não retornam. Diferente também da célula vegetal, que ela murcha, tá? Mas se você voltar na água, tá? Ela volta ao aspecto normal, tá? Por quê? Porque ocorre a desplasmolização dela, tá? Desplasmólise, ou seja, ela sai desse aspecto murcho e volta porque a água volta. Aí, por que a nossa não volta com todas as células? Porque algumas elas ficam assim, completamente secas. Por isso, deve ser uma hidratação maior em animais. Exemplo, bacalhau você vai deixar né, 24 horas, às vezes, tocando a água para que consiga. Para que tocar água?
porque senão sai o sal e fica isotônica, não vai mais sair sal daquele negócio e vai ficar salgado essa comida. Ok? Vamos lá. Transporte em massa. Até agora a gente está falando em pequenas quantidades. Transporte em massa é literalmente em grande quantidade. Tem dois tipos. Endocitose. Toda vez que você vê no biologuês endo, quer dizer dentro, tá? E aí você vai ter um pequeno detalhezinho. Só dois tipos, fagocitose e pinocitose. A gente vai ver que tem um terceiro tipo, mas é especial, tá? E exocitose. Se endo é dentro, exo é fora, tá? Então, de forma simples, fagocitose seria quando você come, pinocitose quando você bebe. E tem que sair, não tem? Então, endocitose quando entra, exocitose quando sai, tá? Fagocitose, englobamento de partículas sólidas, tá? Traduzindo isso, a célula vai literalmente englobar um pedaço grande de alguma coisa ou mesmo outras células, tá? Por exemplo, você caiu, se machucou, tá com roxo. Esses glóbulos brancos vão lá e vão engolir essas células, né? Os glóbulos vermelhos que vazaram. Por isso que vai sumindo o roxo que você tá? Pinocitose, englobamento de partículas pequenas ou líquidas, tá? Tá lá, sua célula bonitinha, cai, sei lá, uma gordura boa, tipo um óleo, um azeite de oliva, tá? Chega lá no seu intestino, uma gotinha dela, ela faz, engole, né? Bebe esse azeite, tá? E endocitose mediado por receptores é muito utilizado para remédio. Como assim? Alguns medicamentos são utilizados já com a ideia de ser englobado pelas suas células, tá? Então, voltando. Se entrou alimento, tem que sair ali os restos, né? Como assim os restos? Toda e qualquer digestão, né, vai acontecer de a gente ter restos sobrando no processo, tá? Como assim? Quando você come, não sai restos? Quando você bebe, não sai restos? A mesma coisa acontece na exocitose, tá? Vai ser a liberação de restos de alimentos. O que seriam esses restos, cara? Literalmente, ocorreu a digestão e é jogado para fora da sua célula, tá? Se der tudo certo, seu corpinho estiver funcionando muito bem, né? O que vai acontecer? Vai passar um tempo, vai passar um líquido, né? Que vai ser o sistema linfático que vai estar lavando todo dia essas células e purificando elas. Mas vai ter restos acontecendo eventualmente no seu corpício, tá? Especialização da membrana. A gente vai ter cílios, tá? Microvilosidades e vilosidades. Cílios vão ser estruturas pequenininhas, principalmente para movimentar algumas substâncias. Vilosidades, a gente vai estar lembrando sempre, aqui a gente vai ter os cílios e as vilosidades. As vilosidades servem para aumentar a área de absorção. O clássico disso é quando você come lá dobradinha, bucho, que você vê que tem umas dobrinhas na pele, tá? Essas dobrinhas são as vilosidades, aumenta a área de absorção, tá? Sem ocupar tanto espaço, como se dobrasse para diminuir o espaço ocupado. O flagelo vai ser o clássico do deslocamento, tá? Ah, mas a gente viu todas as especializações da membrana? Não, só as mais importantes, tá? Tem várias delas. Para a gente encerrar, tá lá um alface murcho, tá? Para melhorar esse aspecto, é colocado em água fria. Por quê? Porque, como a gente falou, tá? A célula murcha, ela está hipertônica. Por quê? Porque dentro dela tem mais sais, ou seja, menos água do que do lado de fora, tá? Então, quando você coloca na água, vai receber a água por osmose, tá?
até ela ficar túrgida. Vai enchendo, enchendo, enchendo até ficar inchadinho, como a gente falou, ok? Espero ter ajudado, tá? Foi um prazer estar com vocês novamente. Antes da gente encerrar, quem não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações e quem gostou, dê um like. Obrigado e até breve.